Muito bem, mas bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar dessa live aqui do curso de Teologia da Faculdade Católica. E a gente então vai abrir, né, nossa conversa. Eu vou rapidamente fazer uma breve abertura para a gente começar então já a conversar. Porque no Instagram o tempo voa. Aí tá, a turma tá entrando Exatamente. aí, os alunos, bem-vindo a todos, tá bom? Eu vou tentando acompanhar aqui vocês no bate-papo, tá certo, pessoal? Se tiver alguma pergunta, eu vou tentando acompanhar aqui também. Nós temos algumas perguntas que a gente recebeu nessa semana pelo Instagram. Também vamos aqui tentar responder. Mas, bom, para quem não conhece a gente, eu vou me apresentar, depois o Hélio se apresenta. Eu sou Augusto Lívio, professor da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, do curso de Teologia. A minha área é a área de Sagrada Escritura. E eu estou responsável articulando essas lives do curso de Teologia. E hoje nosso convidado vai se apresentar aí para vocês, rapidamente assim, o currículo dele. Rapaz, até porque meu currículo não é tão extenso assim, né? Obrigado, obrigado Augusto, pelo convite. Meu nome é Hélio Fernandes, Hélio Viana. Sou professor de matérias de filosofia na Universidade do Rio Grande do Norte. E é um prazer estar com vocês aqui esta noite. Obrigado, Lívia, mais uma vez pelo convite. Então, bom, o nosso tema de hoje é fé e razão na experiência do sagrado. Não é? Nós sabemos que hoje, e algumas perguntas já nos provocaram um pouco isso, nós sabemos que no contexto que nós estamos vivendo, muitas pessoas, inclusive na questão social e política, usam argumentos a partir da experiência religiosa, da fé, e a gente fica meio confuso porque tem atitudes aparentemente tão estranhas, até mesmo negando ciência, negando conhecimento, como se fé e razão fossem opostas ou fossem excludentes. Então hoje nós queremos conversar um pouquinho essas duas dimensões e a sua relação com essa experiência do sagrado. E aí eu peço para o Hélio, como a gente pode abrir essa conversa hoje, Hélio? O que você poderia dizer hoje, assim, abrindo nossa conversa sobre esse assunto? Que provocação nós poderíamos começar? Bem, eu acho que é uma temática bastante ampla, bastante complexa, mas eu acho para que todos estemos no mesmo barco, não fujamos muito, seria interessante primeiramente dizer o que é a experiência do sagrado, né? Para que nós pudéssemos diferir entre o que seja essa experiência do sagrado e outras manifestações que podem ser políticas, porque pelo contexto que você colocou aí a questão, há questões políticas, históricas de por meio, né? Mas então, o que seria esta experiência do sagrado e qual a relação dessa experiência com a outra experiência ocidental, que é a experiência da racionalidade exacerbada? Ou seja, há um movimento da racionalidade como núcleo, como fonte de verdade, e por um lado está essa experiência de sagrado, que é na perspectiva da fé. Então, há uma relação entre fé e razão aqui que nós precisamos esclarecer e ver como se deu esse antagonismo que parece crescente entre fé e razão. Então, seria interessante isso, definir primeiro o que é a experiência do sagrado. Será que há perguntas por aí? Nós poderíamos partir de alguns exemplos, ou mesmo da história ocidental, o sagrado, na história da filosofia e na história em geral, ela é tida às vezes, na minha perspectiva, de uma maneira não tão exata, como um momento mitológico. Você se lembra o que é antes do nascimento da filosofia, ou seja, da razão, se tem na história que é um momento mitológico, ou seja, da pura fantasia, quando na verdade nós vemos na história, seja na história sagrada, seja na história da filosofia, que esse momento pré-filosófico era um momento em que as pessoas explicavam a sua realidade a partir do mito. Mas o mito não é um puro sem razão. O mito é uma explicação possível da realidade. A fé é uma explicação possível da realidade. Então, lá onde havia mito,
impossível dizer que lá não havia nada de razão, não havia uma busca da razão, na minha perspectiva, né? Fica como uma provocação aí para os ouvintes que talvez queiram discordar. Mas a nossa história, a história da ocidentalidade, nossa história é profundamente marcada pela fé cristã. E a fé cristã foi aquela fé que no quarto século ali, chamado por nós aquela época da filosofia patrística, nós temos nomes lá como Santo Agostinho, que ele mesmo procurou pensar a fé a partir da razão e pensar a razão filosófica desde uma perspectiva cristã. Foi isso que fez Agostinho. Então temos aqui em Agostinho como um exemplo de alguém que une razão e fé no seu pensamento, e é uma pessoa que teve uma experiência dos sagrados, segundo você pode ver no livro As Confissões, ele relata a experiência dele de conversão, e aqui um exemplo do que seria uma experiência do sagrado, essa experiência de conversão. Então temos em Santo Agostinho um bom ponto de partida, porque ele é um filósofo, ele é um racionalista, antes de ser cristão ele procurava muito, ele era um professor de retórica em Roma, então veja só, ele, a partir da razão, ele tenta compreender a sua fé. E ele tem lá aquele dito muito conhecido, né? Que fé, é preciso a fé para compreender e é preciso compreender a fé. Para crer. Então, veja só, aí nós temos um bom exemplo para começar. Uma coisa importante, talvez, que as pessoas esquecem, é que a fé, ela tem uma racionalidade, não é? A fé, ela não é porque o pessoal às vezes tem aquela imagem de fé de você dar um pulo no escuro, né? Fé é dar um passo no escuro, né? Você pular sem olhar, né? E não é necessariamente isso, né? Fé, ela tem uma racionalidade, né? A fé, ela por trás dela tem aquela questão, uma das palavras que está por trás da palavra fé é fidúcia, né? Ou seja, confiança, não é? O ato de confiar, o ato de esperar, mas você só confia e espera se você tem elementos que lhe permitem confiar e esperar. Que não é necessariamente você ter todos os elementos. Um exemplo, né? Bobinho. Eu, hoje, no meu dia de hoje, eu planejo o meu dia de amanhã. Eu planejo que amanhã eu vou pagar uma conta, eu planejo que amanhã eu vou fazer uma certa viagem, eu planejo que amanhã eu vou fazer certas atividades. Por quê? Porque eu confio, né? Eu confio que vai haver amanhã. Eu confio que o amanhã vai acontecer. E eu não tenho essa certeza. Pode acontecer muitas coisas e esse amanhã não acontecer. Pode acontecer uma catástrofe e esse amanhã que eu planejei não acontecer. Mas eu faço isso por quê? Porque eu tenho sinais que me dão confiança que eu posso planejar. Não é? Ou seja, eu tenho sinais de que os dias têm seu ritmo, os dias têm sua rotina, as atividades vão acontecendo, eu já fiz coisas planejadas que funcionaram. Então você tem alguns elementos, claro, um exemplo bobo, mas só para uma comparação fraca, mas para ajudar um pouco a gente a entender. Ajuda a gente a perceber que a fé tem uma racionalidade. Eu creio porque eu vejo sinais, eu tenho elementos, né, que me permitem confiar. E aí é o ato de fé, né? Confiar. Então a razão a fé não é desprovida de racionalidade, a fé não é desprovida de reflexão, a fé não é desprovida de compreensão. Né? Por isso esse adágio de Agostinho é muito importante, né? Crer para compreender, compreender para crer. Porque uma coisa não negaria a outra. Exato. E sabe, Augusto, talvez onde se encontra o problema, para mim, se encontra na virada da modernidade, porque chegou um momento em que a modernidade ela exacerbou a capacidade da razão. Chegou o momento ali, não é, na virada cartesiana, em que, com a primeira revolução científica, se propunha que tudo poderia ser explicado pela razão. Então, a partir do momento que tudo fosse explicado pela razão, então fé ficaria como
elemento desnecessário para a experiência humana, certo? Já que a própria racionalidade mecanicista, ela evoluiria até o progresso, e daí vem também a ideia de progresso moderna, seria um progresso contínuo até um estágio que não necessitaria mais a fé. Você se lembra, é aquela teoria dos estados de Comte, né? Isso, eu estava lembrando agora do famoso Augusto Comte, da sociologia. Exatamente, que passamos dos estados, né, daquele estado teológico para o estado filosófico, até chegar no estado positivo. Então, veja, e eu estou dizendo isso, esse caminho que a racionalidade procurava seguir em direção a uma perfeição da humana a partir da racionalidade científica, nós sabemos que ela foi quebrada, tanto com a experiência da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e tantas outras que temos aí. Pois bem, mas o que aconteceu foi que na virada da modernidade, alguns filósofos, eu vou te dizer, o pai mesmo do fideísmo moderno, que é o Søren Kierkegaard, que ele é o fundador do existencialismo. Foi ele que disse essa frase que você colocou bem aí, foi ele que diz que o passo de fé é um salto no vazio, né? Um salto no vazio. E já antes dele, lá na antiguidade, Tertuliano tinha dito a frase famosa aquela, creio porque é absurdo, certo? Então veja só, o que esses senhores estavam, na minha opinião, a que eles estavam reagindo? O Kierkegaard, ele estava reagindo à ideia de progresso e à dialética hegeliana. Porque Hegel, você se lembra, ele também havia proposto que a história humana era uma história do espírito e que o espírito se encarnava na própria história. Então, não havia como a história não ser uma história do progresso que ia acabar em algo assim, em uma história fantástica, um paraíso, né? Porque era a própria encarnação do espírito, a evolução e o progresso da história. Então, as leis da dialética levavam a um progresso. Só que não foi assim como se pintou na história. A história estava cheia de absurdos, a história estava cheia de conflitos, e este senhor, Søren Kierkegaard, ele disse o seguinte: ora, no encontro entre dois contrários, nessas contradições que há, não há um salto para o progresso, não há uma síntese em que o espírito se encarna em algo perfeito. Na história, a história está cheia de contradições e a palavra aqui, de paradoxos. Já que a história não é essa racionalidade, aí ele vai para o outro extremo, é um paradoxo. Então, o que resolve o paradoxo? Outro processo racional, ele diz não, é um salto na fé. E aqui está a origem do fideísmo moderno, certo? Então, muitos acreditam que essa exacerbação da racionalidade moderna, obviamente trouxe como sua reação o outro extremo, porque essa é a experiência humana que nós vivemos num pêndulo, né? De um extremo ao outro, e perdemos nossa capacidade das nuances. Será que não é possível um caminho intermediário entre fé e razão, e não simplesmente ou razão pura, que tudo explica, que tudo faz acontecer? E uma fé que, ora, não carece de qualquer razão, eu acho que esse é justamente o ponto do problema aqui. Eu entendo que esse é um problema porque esses extremos, eles são fruto das contradições do contexto histórico, onde cada extremo desse dominou, né? Quando você tinha o período da cristandade, no caso falando do universo cristão, né? Do ocidente cristão, você tinha uma perspectiva que a fé se tornou um instrumento de, até certo ponto, alienação, né? Porque negava, por exemplo, o conhecimento novo que vinha surgindo e tinha medo desse conhecimento porque ele, de certo modo, levantava elementos que o discurso religioso não conseguia responder, né? Então, você tem um extremo que vai, então, combater uma racionalidade, e aí essa racionalidade, quando se impõe, vai para o outro extremo, né?
ela começa a negar também a fé, dizendo é nociva, a fé é uma coisa alienante, a fé é uma coisa irracional, não é a razão que vai responder tudo, é a razão que vai dizer tudo, é a razão que vai ter todas as respostas. Né? Eu lembro, acho que é no começo do século XX, se não estou enganado, tem um teólogo, Blondel, francês, se não me engano ele é francês, Blondel. Ele vai ser um dos teólogos que vai procurar já tentar sair desses extremos. E ele vai dizer que o ser humano, ele traz na sua estrutura, enquanto ser humano, faz parte dele estruturalmente a capacidade de crer. Né? E crer, que podemos falar que é uma fé antropológica, ou seja, o ser humano, no sentido de confiança, né, que eu falei no início. O ser humano, por natureza, não sei o que é capaz de crer, é capaz de confiar, capaz de fazer um ato de confiança em relação a uma realidade que ele não a domina plenamente, porém ele confia que ela pode acontecer, que ela pode se manifestar. E ele vai dizer isso justamente para dizer que é essa estrutura antropológica que existe no ser humano, essa capacidade de crer que é inata, que faz parte da estrutura humana, que possibilita o ser humano fazer também a experiência do ato de fé transcendente, ou seja, do ato de fé, de confiar também numa realidade divina, que transcende, não é, o materialismo que o cerca. E aqui a gente percebe assim, existe tentativa, já com Blondel, nessa modernidade, como você falou, que é onde gera a crise, surge essa tentativa de responder, não é? De dar uma resposta, de achar um caminho que aproxima e dialoga a fé e a razão, que se excluem quando se cai nesse extremo, porque justamente as posições extremas negam uma nega a outra. Né? E aí você falou uma coisa importante que eu quero puxar, porque foi uma pergunta que veio, você deu já um toque aí quando estava falando do nosso amigo Kierkegaard, né? E sobre o fideísmo moderno que nasce com ele. Eu quero lembrar aqui uma pergunta que veio do nosso amigo Amorim, que ele mandou para a gente, e ele falou o seguinte, eu vou colocar aqui a provocação, a gente pode ir tentando ir desdobrando, porque a gente sabe que a pergunta aqui é meio extensa. Ele vai falar que há um fideísmo crescente no cristianismo brasileiro hoje. Né? Ou seja, há uma visão religiosa de fé que exclui a razão. Né? Crer sem precisar pensar. Crer, como dizia Tertuliano, acreditar porque é absurdo e acabou-se. Né? Que eu acho que essa frase de Tertuliano, isolada do contexto, eu acho ela fideísta também. Né? Então, ele vai dizer que existe um fideísmo no cristianismo presente brasileiro hoje que cresce. Né? E, em consequência disso, e paralelo a isso, há um negacionismo da ciência. Né? E aí vamos ter várias questões. Né? Por exemplo, existem pessoas que fazem campanha anti-vacina, negando a ciência, fazem... até há quem defenda que a Terra é plana. Teve até um vídeo na internet um dia desse do astronauta mostrando que a Terra é redonda, mas o pessoal defende que a Terra é plana. E aí ele vai perguntar pra gente, e eu vou jogar para você a batata, viu, Hélio? Você começa a desdobrar esse negócio. Quais seriam os motivos, né, pela religião, né, que houve uma aproximação entre fé e razão e agora parece que essa aproximação está se afastando? Né? Quais seriam os motivos para esse afastamento? Conseguimos identificar nesse contexto? Né? Como a experiência do sagrado está interferindo nisso aqui? Ou como a experiência do sagrado está sendo deturpada nesse processo? Porque isso aí já é minha interpretação da pergunta dele. Né? Como a experiência do sagrado está sendo deturpada nesse processo de fé e razão que deveriam se aproximar e parece que estão se excluindo no contexto atual que a gente vê no Brasil. Certos grupos, certos discursos. Tanto na rua como na internet e hoje muito forte. Bem... Rapaz, é uma pergunta muito complicada, porque ela... E eu acho que ela nos... eu acho que ela nos... sabe, somos um pequeno copo e que ela derrama por todo lado e nós não podemos realmente... Mas eu posso tentar, à medida da hipótese, pelo menos clarificar essa pergunta, certo? Se nós não sairmos daqui com uma resposta... até porque não temos uma resposta absoluta, mas podemos clarificar a pergunta e daí podemos pensar melhor e talvez depois continuar o diálogo por outros meios.
Mas veja só, em primeiro lugar, seria importante dizer o que é a experiência do sagrado. Será que me parece que pela pergunta o amigo está bem preocupado com a situação política, até porque na nossa realidade, tanto na fé cristã, em suas várias manifestações, em suas várias formas, nós vemos que há um setor que tende ao apoio de medidas que nós, na verdade, acreditamos muito irracionais. Há medidas muito irracionais e vemos membros de uma cristandade apoiando essas medidas e quase como cegamente se lançando no apoio de modos de pensamento, modos de ações que são para nós irracionais. Agora, eu me pergunto, antes de dizer qualquer coisa sobre este sujeito, sobre que classe de experiência do sagrado essas pessoas têm. O que é a experiência do sagrado para eles? Certo? Qual é essa experiência do sagrado para eles que não consegue clarificar o ponto em que minhas convicções políticas, elas contradizem aquela experiência que eu digo ter. Então, dizendo simplesmente assim, na batata, como dizem aí, pergunte poxa, será que eu estou apoiando medidas e estou apoiando pensamento que não há nele nenhum fundamento de uma fé cristã ou de uma experiência do sagrado cristão? Talvez essa seja a real pergunta, porque o que vemos aí são, atualmente no Brasil, uma sociedade muito polarizada, principalmente entre dois setores. Um setor reconhecidamente de esquerda, outro de direita, e não há mais espaço para diálogo. E eu estou falando que esse setor aqui não é apenas o setor político, está dentro das diversas denominações e manifestações religiosas também estão lá. E eu coloco aqui, me impressionou muito quando eu li uma encíclica do Papa Francisco sobre a luz da fé. A luz da fé, eu tenho ela em algum lugar por aqui, mas eu vejo, por exemplo, o Papa Francisco, nessa encíclica, ele cita no começo da encíclica Nietzsche. Ele cita Nietzsche. Você sabe que Nietzsche é tido como o maior ateu de todo e que o cristão tem medo a Nietzsche porque foi Nietzsche que disse aquela frase, Deus morreu. Deus está morto, Né? Então, veja só, mas veja que ele vai lá e ele encontra naquele pensamento que é antagônico ao seu, alguma coisa digna de, talvez, de ser pensado. Ele encontra naquele pensamento contrário ao seu, alguma coisa digna de ser pensado. E olha só como eu vejo de trás dessa atitude um fundamento da experiência cristã. Porque quando você lê lá a Bíblia, o apóstolo São Paulo, em algum lugar lá, diz assim literalmente, se há alguma coisa boa, nisso pensai. É um verso do apóstolo São Paulo. Então, se há alguma coisa boa, alguma coisa digna, nisso meditai. É a versão Hélio, certo? Mas diz lá. Mas veja só, essa atitude do Papa para com o outro, essa atitude de pensar, de considerar a opinião do outro, é uma atitude que eu vejo estar fundada na experiência do sagrado na perspectiva cristã. Certo? Mas a mesma atitude eu não vejo em certos grupos. Eles não percebem a diferença entre o discurso que eles defendem e a experiência do sagrado que funda a fé deles.
Então, veja só, deveríamos clarificar para nós primeiro o que será então essa experiência do sagrado para nós. Para daí entender nosso comportamento. Você falando isso, eu estava pensando agora. Eu acredito que, observando como, né, a pergunta provoca para a gente, essa fuga dessa conciliação entre fé e razão, né, no campo hoje do campo do cristianismo no Brasil, vamos falar no Brasil, no contexto que a gente está vivendo, que é a pergunta que ele colocou, e essa tendência fideísta que cresce no cristianismo brasileiro, eu vejo que por trás disso nós temos talvez dois problemas, ao meu ver. Né? O primeiro é que o nosso discurso religioso cristão, ele não consegue se aproximar das pessoas com uma racionalidade clara. Né? Parece que o discurso religioso cristão só consegue se aproximar das pessoas com a linguagem da piedade religiosa, que também tem o seu lugar, tem o seu espaço, porém, somente ela, você corre um sério risco de cair numa visão mágica, numa visão fantasiosa da experiência religiosa cristã. Né? E aí o sagrado vira uma espécie de mágica. Tanto é que as pessoas criam hábitos e manias, né, que me remetem muito mais a práticas mágicas do que a fé cristã. Porque justamente nós não conseguimos ter um discurso, uma palavra, uma maneira de dialogar a fé, de pensar a fé, que com racionalidade chegue nas pessoas. Quando a gente usa a racionalidade, a gente acaba fazendo um discurso muito difícil, muito acadêmico, muito alto, que não chega nas pessoas. É a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que talvez esteja por trás desse processo, estou aqui de vez em quando olhando no relógio para não perder o tempo. Né? Outra coisa que está por trás desse processo, eu acredito, é um contexto de medo. Né? No Brasil, a gente sabe, nesses últimos anos, a gente tem estabilidade política, econômica e que tem gerado desemprego, N problemas, e agora, nesse período com a pandemia, esse problema todo que a gente está vivendo, de ansiedade, e você tem discursos diferentes e contraditórios, há quem está defendendo a partir da ciência certas posturas, e há quem nega essas posturas da ciência em nome de uma fé, de um princípio aí, às vezes muito sem uma referência clara. E o fato é que, por trás de tudo isso, eu percebo que é o medo. E parece que o medo nos empurra facilmente também para o fideísmo. Ou seja, para a busca de uma resposta simples, de uma resposta que aparentemente é certa e rápida. Né? Ou seja, eu confio em Deus, Deus vai resolver, eu não preciso pensar mais nada. Né? Não preciso refletir nada, não preciso me preocupar com nada, não preciso dar minha razão para nada. Eu confio em Deus e acabou-se. Né? Aí você tem as frases que o pessoal gosta de dizer, né? Deus na frente, Deus primeiro, que por trás dessas frases muitas vezes está uma postura fideísta. E essa postura fideísta tem muitas vezes como motivação o medo, e nessa postura se busca superar esse medo, se busca uma segurança. Porém, eu entendo que é uma falsa segurança. Né? E aí você vai forçando um contexto que vai afastando fé e razão, porque parece que o discurso racional não se aproxima, o discurso a partir da razão, refletindo a fé, não consegue chegar nas pessoas, a linguagem não consegue ecoar nas pessoas, e por um outro lado, o medo que se impõe hoje no contexto que nós estamos vivendo, parece que empurra as pessoas para uma postura fideísta que parece que ela dá uma certa segurança, mas que na verdade é uma falsa segurança. Né? É uma segurança que é uma canoa furada, mas que a pessoa não está vendo, né, que está furada. Ela acha que está segura. Eu não sei se você concorda com isso, se você quer acrescentar, se você quer dizer, também pode recusar, porque é meu ponto de vista, né? A gente tá trocando ideias. Não, eu estou ouvindo e considerando, aprendendo de você essa perspectiva. É uma perspectiva a ser considerada. Eu não tenho uma resposta, me parece uma questão muito complexa, mais complexa do que isso, mas eu sempre estou procurando, como filósofo, né, nós pensamos o conceito, nós queremos compreender a realidade, ou pelo menos nos nortear pelos conceitos. E, por exemplo, aqui,
deveríamos aclarar para nós o que seria o conceito de experiência. O que é experiência? A experiência, ok, todo mundo sabe o que é experiência, eu trabalhei tantos anos de professor, tantos anos daquilo, ok, isso é experiência, o que fazemos, podemos considerar como experiência. Mas experiência tem outros dois significados que eles são muito importantes para nós. O primeiro é aquele que tomou conta pelo racionalismo moderno. A experiência como método de verificação, como metodologia científica, certo? Aquela experiência laboratorial. Também não estamos falando dessa. Sistemática, tem método, né? Exatamente, né? Mas agora nós estamos falando de uma experiência em outro sentido, que ela é uma experiência acontecimental. Quando eu tenho uma experiência acontecimental, é aquela experiência não só que aconteceu algo novo comigo, senão que eu volto sobre ela, porque aquele ocorrido me faz refletir sobre meu modo de ser. Então, a experiência não é alguma coisa que acontece, senão que é aquela coisa que acontece e me obriga a voltar a ela para refletir a mim mesmo, para refletir meu modo de ser, para refletir meu andar. Então, o que é experiência religiosa? Eu tenho como exemplo sempre o exemplo de Agostinho. Por quê? Porque Agostinho fez a experiência da conversão. Agostinho fez a experiência, quer dizer, ele voltava, não é que ele voltou, ele voltava sempre para pensar aquele momento de sua conversão, para pensar ali o que havia de forte, o que havia que o transformava e que, a partir daquele momento, direcionou todas as suas ações. Então eu acho que neste momento em que é um momento de luta, de ânimos acirrados, se há uma coisa que o cristão tem que fazer, é justamente a experiência do sagrado. O que é a experiência do sagrado? É voltar sobre seu encontro com Deus, com a Bíblia, com a palavra, com as suas convicções de fé, para ver o seu atuar. E esta experiência é o sentido da palavra contemplação na antiguidade. A palavra contemplação na antiguidade chamava-se theorein, vem aí a palavra teoria, que é a contemplação. Então, a nossa experiência é uma espécie de contemplação de um acontecimento da nossa vida que nos transforma. Então, nós deveríamos fazer essa contemplação, essa teoria de nós mesmos, ou seja, essa experiência do sagrado, para então, como cristão, nos colocar, atuar diante da realidade, postado nesses princípios. Eu acho que isso seria um modo de entender a experiência. Experiência não é o que acontece. Experiência é o que vai reverberar daquele acontecimento. É o que vai se tornar aquele acontecimento. Então, a experiência do sagrado, se houve ali uma experiência do sagrado forte, em algum momento essa experiência vai reverberar na tua existência, nas tuas eleições políticas, nas tuas decisões humanas, certo? Já que você vai considerar que você vive numa sociedade onde há outras existências, onde há outros seres políticos. Então, me parece muito fantástico este conceito de experiência que não é meu, certo? É um conceito de experiência que está lá em Heidegger, que é repetido pelo Jorge La Rosa, que é um filósofo espanhol, e que também é visto pelo próprio... tem aqui o pragmatista, o James William, ele fala da experiência religiosa, e ele diz que a experiência religiosa é uma força, uma potencialidade. Então veja, se nós nos ponemos a refletir sobre essa experiência, que ela é uma potência de transformação, que ela é uma potência de guia para nossas vidas, que é essa experiência do sagrado cristão, então eu acho que o cristianismo em geral, a cristandade,
vai poder se posicionar melhor diante dos embates políticos e atuais que aí estão. É uma perspectiva. E a gente tem que esclarecer isso, né? Tem que discutir isso, porque às vezes a gente fala de experiência e o pessoal entende experiência como um experimento, que é diferente, né? Experiência é uma coisa, experimento é outra. Né? E a experiência, até tem um teólogo que é João Batista Libânio, que fala também sobre a questão da experiência e da relação experiência e fé, e eu percebo que ele pega justamente base nesses filósofos que você citou, porque ele diz que justamente o homem moderno se constrói a partir da experiência, né? A sua subjetividade moderna se constrói a partir da experiência. Ele vive e a vida constrói, à medida que ele vai vivendo, e a experiência que ele vive em cada momento da vida, ele reflete sobre ela, ela vai se tornando algo que vai constituindo a sua vivência, inclusive a sua vivência religiosa, a sua vivência de fé. Né? Então eu vejo que ele pega muito desses filósofos. E aí eu queria aproveitar, porque o nosso tempo está voando, né? A gente tem assim ainda uns 15 minutinhos, tá certo? No máximo, né? Porque eu tenho medo do Instagram cortar a gente no final. Então, tem uma outra pergunta que é do Kleber, que ele mandou para a gente, e que a gente já entrou um pouquinho nela. Mas aí eu vou trazer mais ou menos novamente a provocação para você, né, que é o nosso filósofo convidado hoje, para a gente conversar. Que ele fala sobre essa questão da fé e da razão, né, a questão subjetiva e objetiva, e ele questiona se essas duas dimensões elas se complementam na ordem do sagrado. Existe uma complementariedade entre fé e razão na ordem da experiência do sagrado? Ou a experiência do sagrado abre mão de uma, abre mão de outra? É possível fazer a experiência do sagrado autêntica sem a fé ou sem a razão, não é? Separando elas uma da outra? Ok. Bem, toda a teologia católica, pelo menos o Papa João Paulo II e o Francisco, né, o Papa Francisco, eles coincidem que a resposta é positiva. Tanto um como o outro em suas duas encíclicas, uma é Fide et Ratio, não? Fides et e a Ratio, outra isso. Fé e razão, é? de João Paulo II, isso. João Paulo II, e a outra eu acho que é Lumen et Ratio, alguma coisa assim, é mais recente, de 2016, de Francisco. Do Francisco, agora também me foge o nome, mas tem uma encíclica que ele trata um pouco disso. Pois então, eles resumem essa perspectiva da fé católica, que justamente converge, é uma convergência que vai lá naquele ensinamento agostiniano, né, em que resumido naquela máxima que eu creio para compreender e compreendo para crer. Então, em termos cristãos, há uma convergência entre fé e razão. Há uma convergência entre fé e razão. Na minha perspectiva, essa convergência, ela não se dá de forma pacífica, nem mesmo dentro da igreja. É uma questão conflitiva dentro da igreja, ou seja, não dentro da igreja, mas dentro da história da teologia, certo? Da teologia. Aí, por exemplo, quando nós falamos de Tertuliano que achava, não, eu vou crer mesmo que seja absurdo, porque esse é o sentido. Eu vou acreditar mesmo que seja absurdo, porque é absurdo, eu acredito. Não preciso da racionalidade, ou pelo menos da ajuda dos filósofos, que era a discussão desse tempo. Se a fé precisava da razão, e se a razão filosófica daquele tempo, ela era suficiente para esclarecer a fé. Mas ele achava que não. Eu tendo a ficar no seguinte termo. Ora, veja só. A fé, ela não parte da razão. Eu preciso a razão humana, para compreender este mistério da fé, como foi colocado, mas eu compreendo isso. Mas há momentos em que
a própria revelação, ela exige que a minha razão reconheça seus limites, certo? Então, na minha perspectiva, a razão dentro da fé cristã, ela tem um limite. Então, a mensagem do evangelho, a ética, o ethos cristão, ele pode ser compreendido racionalmente, ele pode ser explicado racionalmente. Mas o mistério da encarnação, o mistério que há desse ponto em diante, é revelado. E por que é revelado? Porque a razão humana não é suficiente. Então, temos que ter claro isso, que a fé cristã exige mais do que razão, mas não exclui a razão. Essa é uma perspectiva que eu cheguei. Claro, você pode discordar, e quem estiver escutando também, e depois a gente pode falar sobre o tema. E o que acontece é que na história se colocaram sempre apenas de um só lado, e outra vez voltamos a isso. Há na teologia cristã a tentativa de convergência, mas há na cristandade, em termo mais geral, certas denominações cristãs, que elas negam essa convergência, como se não tivessem que compreender a fé. Por outro lado, há outras que são muito racionalistas e que pretendem que a razão pode explicar a fé. Não pode completamente. Entende? Então, para mim, cada uma dessas duas perspectivas, elas têm seus limites e nós temos que respeitar esses limites. Tanto veja só para concluir, aquela definição de fé que está lá em hebraico, né? A cartas aos Hebreus. Isso. Pois bem, diz lá que a fé é o quê? A certeza do que não se vê e a convicção do que se espera. Ou a convicção do que não se vê e a certeza do que se espera. Isso que está lá. Então, às vezes precisamos ter uma certeza, ou seja, se lembra que a certeza era um tema cartesiano, né? Ele buscava a claridade, a evidência, a certeza. Às vezes temos que ter a certeza até certo ponto, mas também temos que ter uma convicção, se estamos falando de fé, sobre aquilo que está para além do que nós alcançamos no limite da nossa racionalidade. Eu acho que isso é uma perspectiva em que pode ser compreendida essa relação entre fé e razão. Você falando isso, eu estava aqui procurando a passagem de Hebreus, acho que é Hebreus 11. Hebreus 11. Versículo 1. A fé é o fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Nessa tradução aqui da Ferreira de Almeida, que eu achei aqui na internet. Né? Eu te dei na minha tradução. Não, mas é porque aí vai variando bastante. Eu queria só fazer uma colocação em cima disso. Obrigado, Kleber. Kleber contribuindo aí com a gente. Hebreus 11, 1. Né? Nesse sentido, porque é o seguinte, o João Batista Libânio, ele, quando fala sobre esse tema, ele tem um texto muito interessante sobre isso, que é o livro dele, Eu Creio, Nós Cremos. Ele trata dessa questão, dessa relação fé e racionalidade da fé e uma razão na fé. Ele vai dizer uma coisa que eu acho muito interessante. Ele vai dizer que a racionalidade da fé, como você também estava dizendo, ela tem um limite. Não é? Agora, esse limite não é a anulação da razão. Mas é porque se nós tivéssemos todas as respostas racionais, não haveria o ato de crer. Né? Porque uma das dimensões do ato de crer é a confiança. Né? Como diz aqui em Hebreus. Né? Essa confiança nas coisas que se esperam. Ou seja, eu espero, eu não tenho. Eu espero. E esse espaço entre o que eu tenho e o que eu espero ter, exige de mim um ato de confiança. E aqui é o ato de fé. Não é? É uma dimensão importante do ato de fé, do crer. Não é? A fé, então, ela confia. Por exemplo, nós estamos vivendo esse tempo de quarentena, mas todo de isolamento social,
Mas muitos de nós estamos confiando, esperando o surgimento de uma vacina, de uma solução que vá nos ajudar a superar esse período que estamos vivendo. Que não se espera para um tempo curto, porém se espera, todo mundo espera e aguarda. Isso é um ato de confiança. Nós não temos a vacina, mas cremos que estão trabalhando em torno disso, então cremos, confiamos que em algum momento essa vacina vai chegar. Né? Então vivemos já nessa confiança de que uma hora vamos superar essa pandemia. Esse espaço é uma dimensão importante do ato de fé, que não anula a razão. Porque a razão me diz que vale a pena confiar. A razão me diz que eu posso esperar, é o ato da esperança, né? A razão me diz que eu posso esperar. Eu posso confiar, porque, como ele vai dizer, é a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é a certeza daquilo que eu não vejo, mas a razão me dá elementos que me garantem confiar e esperar com convicção. Né? E aqui entra o ato de fé, propriamente dito, que, repito, não nega a razão. Porque se a razão não encontrar elementos que motivem a cada um de nós confiarmos, nós não damos esse passo de confiança. Né? Quando você casa com uma pessoa, por exemplo, você faz isso no primeiro momento confiando de que essa relação vai ser uma relação que vai se trabalhar para a vida toda. Você não tem essa certeza. Mas se procura, se casa, se constrói uma história com alguém, num casamento, num ato de fé também, de confiança. Né? Agora você faz isso por quê? Porque você tem sinais, você conhece a pessoa, você namorou com ela, você conviveu com ela, ela conhece você, você conhece ela, qualidades e defeitos, muitas coisas, e você confia que vale a pena construir uma vida junto com ela. A gente sabe que, infelizmente, tem histórias que não dão certo. Mas, só para dar um exemplo desse ato de confiança, você não tem a garantia de que vai conseguir chegar até o fim desse caminho. Porém, você faz o ato porque você tem elementos que dizem para a sua razão que vale a pena correr o risco. Vale a pena confiar. Né? Então, a fé não nega a razão. Ele usa até a palavra razoabilidade. A fé ela tem uma razoabilidade. Né? Ou seja, ela tem que ter elementos que permitam você fazer essa confiança. Porém, a razão não consegue ter todas as certezas. Ela não consegue todas as respostas. Como você disse, tem um limite. E como ela não tem todas as respostas e nem tem todas as certezas, não é? Aí você tem que também confiar. Porque lhe faltam esses elementos. Então, o Aires Amorim aí disse uma coisa bastante interessante. Ó. Quem tem fé também não se coloca em risco. Não é? É verdade. Alguma coisa assim. Isso é interessante, porque exato, não. há uma porque razoabilidade. Não é absurdo. Exatamente. E essa questão da razoabilidade. Então, veja, o problema aqui... Hélio, só um instante. Vou pedir a você que esse raciocínio vai ser seu último raciocínio, porque a gente já está no limitezinho do tempo. Né? Eu daria a você uns 2 minutinhos para você fechar um pouco essa ideia que você vai comentar aqui, e aí eu quero entrar com algumas coisas finais para a gente ir fechando a nossa live. Estamos já chegando no final. Pronto, não. Simplesmente ressaltar essa palavra que você disse. É a razoabilidade, certo? E não uma racionalidade fria. Ou e não uma racionalidade autossuficiente ou suficiente demais, digamos. Então, a fé, ela tem essa razoabilidade, mas ela não se explica completamente a partir da racionalidade. Apenas isso. Eu acho que é uma perspectiva. Bom, a gente está começando a se aproximar do final e eu quero aproveitar esse tempo aqui para, primeiro, eu quero agradecer muito ao Hélio pela sua disponibilidade. Ele é professor da UERN, tem suas atividades e se dispôs a estar com a gente aqui nessa live. Então, agradeço muito a ele essa disponibilidade. Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando até aqui. Espero que tenham gostado dessa nossa live. E eu quero, antes de dar a palavra a ele para ele fazer seus agradecimentos, eu quero já convidar vocês, sigam as nossas redes sociais, a rede social da faculdade, o Instagram da faculdade, @católica do RN, siga lá o Instagram da faculdade, siga o nosso Instagram aqui, @teologar é preciso. Eu também.
E siga também lá o canal no YouTube, tem lá o canal Professor Augusto Lívio. E aí eu aproveito e deixo para o meu amigo Hélio também, porque o Hélio está aí trabalhando também em redes sociais, né? Ele tem um canal no YouTube, gente, muito bom de filosofia, ele começou há pouco tempo, já tem alguns vídeos muito legais, onde ele está explicando filosofia para a gente, explicando conceitos de filosofia para quem quer começar a entender um pouco isso, refletir com mais elementos e com mais consistência. O Hélio oferece aí um trabalho muito legal, o canal dele lá no YouTube é o Hélio Viana, não é isso, Hélio? Isso. Você vai lá no canal dele, se inscreve no canal, toca no sininho para receber as notificações do vídeo, não é? E você participa lá do canal com ele. E no nosso canal também do YouTube, Professor Augusto Lívio, vai lá, se inscreve, toca no sininho. Eu tenho vídeos lá com alunos fazendo algumas colocações e a gente também está colocando as lives lá também no canal do YouTube, tá bom? Disponibilizando. Bom, Hélio, que você também agora passou suas palavras de agradecimento finais, para você falar aí o que você desejar concluindo aqui a nossa live. Pois é, Augusto, agradecer a você por essa oportunidade, obrigado aí, me sinto muito privilegiado pelo convite, agradecer a audiência que parou alguma coisa para fazer para escutar-nos, e isso, fico feliz por este momento e espero ter outro momento desse e seguir essas conversas lá em outros espaços. Por favor, esse canal aí que o Augusto disse que eu tenho, rapaz, eu acabei de começar a trabalhar com isso daqui, eu estou aprendendo ainda, eu não sei se o que eu digo lá no canal as pessoas entendem, então eu estou aprendendo aí. Se vocês tiverem algum comentário, vá lá, no meu canal, me diga como é que eu devo fazer e assim aprendemos todos juntos. Obrigado, Augusto, isso daqui foi muito bacana. Obrigado, Hélio. E próxima semana, pessoal, nossa live já está marcada, a gente já agendou com o Talvaci, né? Padre Talvaci, que é professor da faculdade, doutor em comunicação. Vamos falar sobre o tema da comunicação hoje em tempos de Covid, né? O que mudou no nosso trabalho de comunicação e evangelização, tá bom? É a nossa próxima live, né? O pessoal da Pascom está convidado a participar com a gente, todo mundo aí, vamos discutir essas questões. Pois muito obrigado então, obrigado a Hélio, obrigado a todos, e até a próxima live, se Deus quiser.